falar um pouquinho sobre a ovodoação. O que é a ovodoação compartilhada, na verdade? A ovodoação é quando uma pessoa compartilha os seus óvulos com uma outra pessoa. No caso, uma doadora compartilha com uma receptora. O que é preciso para ser uma ovodoadora? Geralmente as clínicas aceitam pessoas que tenham até 35 anos, que não tenham nenhum tipo de doença, tipo HIV, hepatite, essas doenças assim que podem ser transferidas pro bebê, ou mesmo para a mãe que recebe seus óvulos. Que mais? Você tem que fazer, você vai na clínica, né? Se você tiver algum exame pronto, seja ele qual for, você leva, você liga primeiro, fala que você quer ser doadora. Geralmente, quando você diz que quer ser doadora, a consulta é gratuita, na maioria das clínicas. Existem algumas clínicas que cobram, mas em geral, as consultas, a primeira consulta, ela é gratuita. E aí, você marca a consulta, leva tudo que você tiver de exame pronto, se não tiver também não tem problema, eles vão pedir com certeza exames. E aí, você vai na consulta, se você tiver exame eles vão analisar, vão pedir mais um monte de exames. E eles vão também já fazer uma ultrassom para verificar como que está a sua reserva ovariana, seus folículos. E aí, se tiver tudo bem, se eles verem que você tem capacidade, digamos assim, de fazer uma doação dos óvulos, você entra numa fila. Depois que você apresentar, primeiro você tem que apresentar os exames que forem solicitados. Se tiver tudo ok com os exames, não tiver nenhum problema, como por exemplo o cariótipo banda G, que é um exame super importante, se tiver alguma coisa errada com o cariótipo, você não pode ser doadora. E aí você vai e entra numa fila de doação. O tempo de espera pela doação, na verdade, depende de vários fatores. Depende da quantidade de doadoras que existe na clínica, depende do seu tipo sanguíneo, das suas características físicas, porque a pessoa que vai receber os seus óvulos, ela precisa ser uma pessoa que tenha a mesma tipagem sanguínea que a sua, e também as características físicas, cor dos olhos, cor dos cabelos, tipo de cabelo, cor da pele, para que o filho da pessoa seja parecido com ela também, né, na verdade. E aí, como funciona? Quando eles encontram uma receptora, eles entram em contato com você, e aí vocês têm que sincronizar a menstruação tanto da receptora quanto da doadora, porque vão fazer o tratamento juntas, né? Só que uma coisa importante, vocês não se conhecem e não vão poder se conhecer. Uma não vai saber nada sobre a outra, na verdade. E aí, tudo anônimo, né, o processo. Você até assina um termo, tudo. E aí você começa a tomar medicação para estimular os ovários. É feito um acompanhamento com as ultrassons seriadas, mais ou menos dia sim, dia não, vai acompanhando o crescimento, o desenvolvimento dos folículos. Quando ele atingir lá aquele tamanho de mais ou menos 18 milímetros, que é o mínimo, aí a doadora vai tomar uma injeção para poder eclodir, que é o de HCG, que pode ser o Ovidrel ou pode ser alguma outra injeção. Toma essa injeção para poder eclodir, conta 48 horas para poder fazer a coleta dos óvulos. E nesse meio tempo, como a receptora ela também tem que estar em sincronia com a sua menstruação, vocês têm que menstruar juntas, ela vai tomar também uma medicação para preparar o endométrio dela para receber o embrião.
E aí, quando você toma a injeção para eclodir os folículos e os óvulos saírem de dentro dele, depois de 42 horas, se não me falha a memória, você tem que fazer a coleta dos óvulos. Aí nesse dia você tem que ir em jejum, geralmente é um ambiente hospitalar, uma clínica que tenha lá um centro cirúrgico, digamos assim. E aí você vai pra clínica em jejum, você toma uma anestesia, parecida com a anestesia da endoscopia, e você dorme lá por mais ou menos uma meia hora, e eles vão captar os óvulos de dentro de você através de uma ultrassom. Eles vão fazendo uma ultrassom para localizar onde estão esses óvulos, e eles fazem a captação lá com uma agulha, e por isso que você tem que estar anestesiada, tem que estar sedada, porque como é com uma agulha e tal, é um processo um pouco dolorido, mas anestesiada, a gente não sente nada. Algumas pessoas sentem alguma coisinha, um enjoo, uma tontura, uma cólica, depois que passa, depois que acorda. Mas geralmente as meninas que acontece isso é porque tiveram hiperestímulo. O que é o hiperestímulo? É quando seus ovários produzem muito óvulo. Em geral, quando a pessoa produz até 15 óvulos, é considerado uma quantidade legal, boa. Acima de 15 óvulos já é considerado hiperestímulo. E muitas vezes neste caso, quando tem hiperestímulo, você não faz a transferência do embrião no mesmo ciclo. Você tem que esperar um período de 1 ou 2 meses mais ou menos para poder limpar o seu organismo. Eles dão uma medicação para poder limpar o organismo, tirar aquele excesso de hormônio e preparar também o seu endométrio para receber o embrião. E aí, nesse caso, o embrião fica congelado lá no laboratório. No mesmo dia que é feita a coleta dos óvulos, é feita também a coleta dos espermatozoides. E aí o que acontece? Você, por exemplo, produzir 20 óvulos. 10 óvulos serão meus e 10 óvulos serão da receptora. Os óvulos que são meus vão ser fecundados com os espermatozoides do meu marido. E os óvulos que foram doados vão ser fecundados com os espermatozoides do esposo da receptora. E aí eles vão escolher lá os espermatozoides bons, vão em laboratório fecundar, né, colocar os dois juntinhos lá, e aí eles vão acompanhando o desenvolvimento para ver qual daqueles embriõezinhos vão de fato virar embriões, de preferência os blastocistos. E aí eles vão acompanhando o desenvolvimento, porque são 2 células e eles têm que ir se multiplicando, 2, 4, 6, 8. Geralmente quando está em 8 células, ele já é um blastocisto, que é mais ou menos no 5º dia da coleta dos óvulos e do espermatozoide. Tem alguns médicos que com 2 dias já faz a transferência, tem alguns médicos que 2, 3 dias já fazem. Outros médicos só fazem quando o embrião virar um blastocisto, porque eles dizem que a chance de fecundar, de implantar, na verdade, no útero, são maiores, o índice de gravidez é maior. Então, se tiver tudo bem, se por exemplo, você tiver um ciclo que não tenha hiperestímulo, então vai acontecer isso, faz a coleta, aí eles vão lá no laboratório, fazem a fecundação, esperam eles se multiplicarem, aí no máximo lá pelo 5º dia vão fazer a transferência. Para fazer a transferência, você vai de novo lá pro centro cirúrgico e é super simples. Você tem que estar com a bexiga cheia, depois eles vão, na hora lá, eles vão fazer uma ultrassom pélvica para verificar lá como está seu útero direitinho,
eles pegam um catéter, pegam lá um embriãozinho, colocam lá dentro do catéter e vão e colocam dentro do útero. Aí nesse dia já tem que ter um pouco de repouso, não fazer esforço, etc e tal, depois volta à vida normal. No caso, quando a pessoa tem hiperestímulo, ela não pode fazer a transferência depois desses 5 dias. Quando chegar lá no terceiro, ou no segundo, terceiro ou no 5º dia, o embriologista vai te falar qual que é a situação do embrião e vai fazer o congelamento desse embrião. E aí vai ter que esperar ver sua menstruação de novo. Você toma medicação, geralmente toma uma medicação para bloquear os seus ovários, para que no ciclo seguinte ele não continue produzindo óvulos, porque muitas vezes, como você está com aquela carga de hormônios grande, seus ovários vão continuar querendo produzir, então você toma uma medicação para bloquear esses ovários e também medicação para poder preparar o endométrio, para ele estar numa espessura legal, para poder ter maior chance de fixação do bebê no endométrio. Então, isso na verdade depende, cada caso, eles vão esperar 1 ou 2 ciclos em geral para poder fazer a transferência. E aí, para fazer a transferência, depois desse período, eles vão descongelar o embrião. No descongelamento, acontece, às vezes, de perder aquele embrião que estava congelando. Nem sempre acontece, mas acontece. Então, tem que descongelar, ver se ele vai sobreviver ao descongelamento. Se tiver tudo certo, coloca. Geralmente são colocados no máximo 2 embriões. Só em casos que a pessoa tem um pouco mais de idade, eles vão avaliar cada caso e colocar, para ver, sei lá, se você tem 4 embriões, você coloca 3 ou você coloca 4. Isso depende de cada caso, mas em geral, e o que a lei permite é que sejam colocados 2 embriões. Esses 2 embriões podem vingar 1, podem vingar 2, como eles também podem se multiplicar e virar mais bebês aí. E aí, na verdade, esse processo vai acontecer tanto com a receptora quanto com a doadora. O processo de verificar se eles estão em desenvolvimento depois da coleta, se eles estão em desenvolvimento até virarem blastocistos ou não, pode ser que antes de virar blastocisto já faça a transferência. E aí, como ela também já preparou o endométrio com a medicação, é feita a transferência. Mas aí, até o momento da coleta, você sabe que você está junto com uma pessoa, assim, mas você não tem noção de quem seja. E a partir daí, você não tem mais informação nenhuma, né? Se a gravidez deu certo ou não, da outra pessoa. E outra coisa, muitas vezes as pessoas falam assim, mas você vai fazer a doação, seu filho não vai ter o seu DNA, as suas características, não vai ser um filho seu por aí. Na realidade, eu penso assim, o óvulo é uma célulazinha que eu tenho, que se eu não usar, ela vai ser descartada na menstruação, não é verdade? E se eu posso doar essa célula para ajudar alguém, por que não? É como, na minha cabeça, é como se eu doasse um coração, um órgão, um rim, um pulmão, sei lá, alguma coisa. Eu vou ajudar alguém a ter uma vida. Porque se você doa um coração, por exemplo, a pessoa tá lá morrendo, alguém doa o coração, ela vai sobreviver. E a mesma coisa, a célulazinha lá do óvulo. Eu vou doar o óvulo para dar vida para alguém. E outra coisa também, o bebê dessa pessoa pode até ter o meu DNA, mas quem vai gerar? Vai ser ela. Qual sangue que vai correr na veia do bebê? Da receptora? Então, se não fosse ela gerar o bebê, essa vida também não ia acontecer. Então, eu só dou um empurrãozinho, ponho lá uma sementinha para ajudar a pessoa a realizar um sonho que também é o meu sonho. Então, se eu posso ajudar alguém de alguma forma, por que não? Mais do que, você vai doar e você vai ter
um desconto no seu tratamento, ou em algumas clínicas o seu tratamento pode sair até de graça, totalmente gratuito. Em algumas clínicas você tem desconto, algumas clínicas a doadora só paga a medicação, mas isso depende de clínica para clínica. Então, você doando, embora você tenha o benefício de ter o desconto, de ter seu tratamento totalmente gratuito, você vai ajudar alguém a realizar o mesmo sonho que o seu. Isso pra mim é gratificante, porque cada pessoa que fala pra mim que tá grávida, eu fico feliz fazendo festa. Então, poder ajudar alguém a realizar um sonho que é o maior sonho da minha vida, pra mim não tem preço. Eu fiz, eu vou contar pra vocês depois como foi a minha experiência, e eu faria quantas vezes fosse necessário para ajudar, ou tanto para me beneficiar como para ajudar por ajudar. Se eu pudesse ir lá e doar para alguém sempre que fosse necessário, eu faria sem problema nenhum. Para mim é gratificante. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações algumas clínicas que eu conheço aqui em São Paulo que fazem a ovodoação, que você pode ser doadora. Algumas eu conheço, já fui, e outras eu já ouvi falar, o pessoal falando super bem. Então eu vou deixar aqui, se alguém tiver interesse, é só entrar em contato com a clínica. Então, por enquanto, é isso. Depois eu volto com mais alguma informação sobre meus tratamentos, sobre exames também que eu fiz, que muitas pessoas eu vejo que têm dúvida. Então, eu quero falar um pouquinho da minha experiência, como que é o exame e tal, como que deixa de ser. Então tá bom, por enquanto é só. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.